noite. Boa noite. Começa agora mais um Caminhando pela África, onde exploraremos um país sul-africano. Território vítima de intenso movimento de placas tectônicas, extremamente estereotipado por criações hollywoodianas. E sim, ele se remexe muito. Você já sabe de quem estamos falando. Sim, de Madagascar. E agora passaremos para a nossa correspondente, Elisa Samucci, que entrevistará uma jovem malgache com o intuito de saber um pouco sobre o seu cotidiano. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Pedro. Eu sou a repórter Elisa Samucci e eu estou aqui em Madagascar com a nossa entrevistada, Safira Diamante. Boa tarde, Safira. Eu gostaria de agradecer a você pela sua cooperação com o nosso jornal, já que um dos nossos objetivos é acabar com o nosso estereótipo quando se trata de tal região. Primeiramente, você pode dizer se existe algum cotidiano único na vida dos malgaches? Boa tarde. Bom, em Madagascar não há um cotidiano único, típico, como é comum em outros países também, ainda mais quando se trata de um país em que a desigualdade social é tão grande, até porque a classe média é reduzida. Entretanto, a maior parte da população está engajada nos afazeres da ilha, o que é muito bom, porque a ilha, Madagascar, tem um grande potencial turístico. Que legal! Percebemos então que nesse cenário há uma grande diversidade cultural. Você pode nos contar como que se deu essa formação? Bom, do ponto de vista geográfico, a ilha de Madagascar se encontra no cruzamento entre o continente asiático e o continente africano. Tal fato proporciona uma diversidade absurda para esse país, não só no quesito natureza, fauna e flora, mas também no quesito população. É uma diversidade muito rica. Mas, claro, há um latente racismo entre esses povos. E afinal, existe uma relação entre a ilha de Madagascar e os desenhos animados? Na verdade, existe sim. Boatos malgaches dançaram muito ao som de Eu Me Remexo Muito nos anos 90. O presidente da DreamWorks, que produziu os filmes da trilogia Madagascar, doou cerca de R$500 mil para a ONG Conservação Internacional com o intuito de promover o ecoturismo da região. Além disso, a fauna e a flora de Madagascar foram devidamente retratadas no filme. Aquela diversidade que você vê não só na animação, existe também nessa ilha, e é peculiar apenas daquela ilha. Madagascar é muito rica. Bom, e essa foi a nossa entrevista com a cidadã malgache, Safira Diamante, e voltamos ao estúdio com Júlia e Pedro. Boa tarde. Obrigado, Elisa, e obrigado, Safira, pela cooperação. No próximo bloco, falaremos sobre a economia e a política malgache. Mas antes, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Estamos de volta com Caminhando pela África. Passaremos agora para o Pedro Bressan. Ele irá nos mostrar mais um pouco sobre a economia e política malgache. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Júlia. Então, hoje no nosso Caminhando pela África, nós vamos analisar um aspecto diferente da ilha. Um olhar mais econômico e político, juntamente com a analista econômica, Ana Ileana Júlia Eduarda Ferreira Sellery. É isso aí. Então, Ana, o que você tem a nos dizer sobre a política de Madagascar? A economia é praticamente baseada no cultivo da baunilha, que por levar muito tempo para estar pronta para a colheita, se tornou uma especiaria rara e com alto valor econômico. Bom, mas se a baunilha é uma especiaria tão cara, por que Madagascar se encontra nesse nível de miséria? Isso se dá pelo fato de que a riqueza está centralizada na mão de poucos e ainda há muita desigualdade social, com a maioria da população na classe baixa. Bem, em meio a essa economia tão desorganizada, quem se encontra no poder? Bem, atualmente quem está no poder é o presidente Henri Rajaonarimapianina. Uma curiosidade sobre ele é que, segundo The Guardian, ele tem o maior nome de um dirigente. Bom, obrigado, Ana, pelas informações, e agora voltamos ao estúdio com Pedro Bonner e Júlia Bernardes. Obrigado, Pedro, e obrigado, Ana, pela colaboração. Falaremos agora um pouco sobre esportes. Um esporte bastante difundido em Madagascar é o rugby, onde eles são treinados desde pequenos para serem atletas. Acompanhe mais essa matéria com o Javier. É com você, Javier D'Ambrosio. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Pedro. Estou aqui hoje em Madagascar para entrevistar o capitão da seleção local de rugby, Ruiz Lohan. Prazer, Javier. Prazer.
gostaríamos hoje de saber quais foram as dificuldades que você passou para chegar a essa posição no rugby. Bom, para poder estar aqui onde eu tô hoje, eu tive que passar muita dificuldade na minha vida, porque desde pequeno minha família sofria muito, porque a gente não tinha comida, eu não tinha educação, meus pais não tiveram condições de me dar uma vida digna, porque a gente passava por muita dificuldade no país, com a corrupção que era muito alta, mais do que é hoje, e eu tive que batalhar muito para poder chegar onde eu tô, eu tive que sacrificar muito. E qual é a importância do rugby para os malgaches? Bom, como o rugby é o esporte mais desenvolvido no país, a maioria dos malgaches sonha em ser um jogador profissional de rugby. E como ele requer muita disciplina e respeito com o adversário, os jovens são treinados desde pequeno a agirem dessa forma. Já que o rugby é um esporte tão importante para os malgaches, vocês têm novos projetos para difundir esse esporte no país? Nós temos um projeto que foi aprovado há pouco tempo pela Federação de Rugby, que consiste em criar novas arenas com treinamento nas áreas humildes do país para incentivar a prática do esporte. E além do rugby, que é um esporte tão popular em seu país, qual é outro esporte que os malgaches adoram praticar? Bom, além do rugby, a gente pratica bastante futebol aqui, e outro esporte que não é muito conhecido mundialmente, que é a petanca. Só que a gente é o campeão mundial. Muito obrigado pela entrevista. O prazer é todo meu. E voltamos agora ao estúdio com Júlio e Pedro. Vai! Obrigada, Javier, por essa matéria muito interessante. E você, vai viajar? Conhecemos um ótimo lugar, Madagascar. Conheça o clima agora com o Matheus. Boa tarde, Julia Bernardes e Pedro Bonner. Meu nome é Matheus Huck e hoje eu vou falar sobre o clima. Bom, ele é tropical na costa leste e noroeste do país. No sul, a aridez, e na costa oeste, a calor e umidade. Em Madagascar, temos duas estações predominantes, uma quente e chuvosa de novembro a abril e uma seca e fresca de maio a outubro. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o clima da Serra Maravilhosa, visite-a. Recomendo que fique na costa leste para se refrescar, mas tome cuidado, lá há ciclones e chuvas devastadoras. É com vocês, Julia Bernardes e Pedro Bonner. E chegamos ao final de mais um Caminhando pela África. Agradecemos pela audiência e espero que tenham gostado de conhecer esse país que tanto nos surpreende. Agora fique com Pessoas se remexendo muito. Obrigada. Obrigado. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito. Aí, garotas do mundo todo, o Rei Júlio original tá na área, gente. Eu adoro todas as garotas que gostam de mexer com o corpo. Quando vocês mexerem o corpo, sejam graciosas, meigas e sexy. Tá legal? Minha gatinha tem um corpo escultural, não precisa maquiagem, tem beleza original. Tem um corpo escultural, não precisa maquiagem, tem beleza original. Tá com tudo em cima, tá com tudo em cima, tá com tudo, tá com tudo, tá com tudo em cima. Tá com tudo em cima, tá com tudo em cima, tá com tudo, tá com tudo, tá com tudo em cima. Vem, vai no meu pique, navega no oceano como o grande Titanic. Eu disse vem, vai, sem chilique, navega no oceano como o grande Titanic. Vem, vai no meu pique, navega no oceano como o grande Titanic. Eu disse vem, vai, sem chilique, navega no oceano como o grande Titanic. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito. Minha gatinha tem um corpo escultural, não precisa maquiagem, tem beleza original. Minha gatinha tem um corpo escultural, não precisa maquiagem, tem beleza original. Com rímel, quando a maquiagem me enlouquece. Pancake, quando a maquiagem me enlouquece. Passo lápis, quando a maquiagem me enlouquece. Passo na boca, quando a maquiagem me enlouquece. Rostinho bonito, mexendo o quadril, olhando pra você o meu queixo caiu. Já vi que você tá